Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço que era tudo é dica para a gente debater temas relevantes para a sociedade baiana, para a sociedade brasileira. E um dos temas importantes para a gente tratar no dia a dia, para a gente trazer especialistas para nos ensinarem, é a saúde. Eu vou falar aqui com uma das principais especialistas do Brasil em oncologia e oncologia de pulmão. É a baiana Clarissa Matias, que está conosco, médica, professora e imortal da Academia de Medicina da Bahia. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora. Muito obrigada pelo convite. Eu quero começar primeiro por essa honraria, que eu imagino que qualquer profissional da sua área ficaria muito feliz em ser agraciado com a cadeira, a sua de número 5 na Academia de Medicina da Bahia. A senhora tomou posse recentemente. Como foi receber uma homenagem desse tipo? Então, para mim tem uma memória afetiva muito grande, porque meu avô, Eduardo Cerqueira, que era médico, ele ocupou a cadeira número 7. E aí eu me lembro desde pequena, e meu avô sempre falando muito com orgulho, né, da academia, e tinha foto dele com a lapela, com a medalha. Então eu sempre achei que era o máximo aquilo, que era muito legal. E aí, quando eu concorri à vaga e fui eleita, para mim foi uma satisfação muito grande, não só por essa questão dessa memória afetiva, né, de meu avô, como pela grande possibilidade de você contribuir. Né? A medicina está passando hoje no Brasil por uma fase muito difícil. Nós estamos com um número imenso de faculdades de medicina, com uma perda, né, do sentido da medicina como vocação, né, como realmente um trabalho feito para o outro, pelo outro, né, você cuidar realmente com um nível de educação dos nossos futuros médicos questionável, né, em algumas faculdades. Então eu acho que estar dentro, né, da academia, juntamente com pessoas que, né, eu absolutamente admiro tanto, né, Antônio Carlos Vieira Lopes, Otávio Messer, César Araújo, então nomes que realmente foram nomes importantes na minha formação e que agora eu vou ter a oportunidade de estar convivendo com eles, fazendo parte de um grupo que é super ativo. Essa coroação me parece que é um momento ímpar na trajetória profissional, na prática médica, mas também ela vem coroar e laurear a produção acadêmica. A senhora é uma estudiosa, inclusive a doutora Clarissa é a única brasileira, a única representante do Brasil que participa, que integra a Associação Americana de Oncologia Clínica. A senhora acredita nessa união entre prática e teoria como a possibilidade da gente revolucionar a medicina? Eu sou uma apaixonada por pesquisa clínica, né? Então, quando eu fiz minha residência fora do Brasil e quando eu voltei, uma das coisas que realmente eu precisava fazer era montar, né, esse núcleo de pesquisa. Então, nós iniciamos uma série de pesquisas que são pesquisas ligadas, né, algumas fora do país, né, podemos oferecer medicamentos que são medicamentos de ponta, principalmente para as populações que não têm plano de saúde, alguns estudos que nós iniciamos como investigadores. Então, ao longo desse tempo, né, desses 24 anos que eu voltei, a gente conseguiu realmente publicar artigos e fazer essa inserção. Atualmente eu faço parte do conselho da Sociedade Americana, então é mais uma oportunidade de você estar fazendo conexões e contatos para trazermos para o Brasil, que está num momento tão bom agora, né, com a aprovação de uma nova lei para a gente acelerar essas pesquisas, a gente conseguir trazer essas pesquisas para o Brasil e realmente oferecer uma medicina cada vez com mais qualidade. A gente percebe, eu estou conversando com Clarissa Matias, acadêmica, eu vou repetir isso porque eu acho muito bonito esse tipo de homenagem da Academia de Medicina da Bahia, cadeira número 5, e a senhora tem um trânsito muito grande, faz um intercâmbio, eu acredito, muito veloz, Brasil, Estados Unidos, Europa. Salvador tem se tornado um polo de saúde, de atração de empreendimentos de saúde, de atração de profissionais. Tem pessoas que vêm para Salvador não apenas fazer turismo, mas para fazer seus tratamentos, não só do interior, de outros estados, outras capitais. Isso é bom para a gente, doutora? Com certeza, assim, era uma coisa que me incomodava muito, né? Você ter
você estar aqui em Salvador e uma pessoa, por exemplo, de Maceió, né, ou de Recife, ter que ir até São Paulo para fazer essa medicina de ponta. Hoje nós temos, por exemplo, nós temos um dos melhores PETs do Brasil, nós temos um aparelho de radioterapia de ponta, nós temos cirurgia robótica. Então, assim, você tem toda uma capacidade de oferecer para o paciente um diagnóstico e um tratamento adequado de forma rápida, como é oferecido no sul do Brasil ou fora do Brasil também. Então, inclusive quando eu terminei a residência, que eu estava para voltar para o Brasil, muita gente perguntou, você não vai para São Paulo? Eu falei, não, eu vou para Salvador. Legal, que legal. Porque para as pessoas, principalmente do sul, aquela coisa assim, né, Nordeste. Acha que é provinciano. Exato. E que bom que a senhora está aqui conosco, elevando o sarrafo da medicina, dos tratamentos aqui em nosso estado. Câncer, esse nome tem um peso. Anos atrás tinha até mais, as pessoas evitavam dizer o nome, tinha uma marca, era um tabu. Mas hoje a gente percebe que cada vez mais a medicina está avançando para que esse tabu se torne algo, uma lembrança, uma memória triste, mas que a gente pode superar. A medicina tem avançado muito para as curas do câncer? Sim, então, na verdade, a gente tem 2 pontos aí. O primeiro é a desmistificação do câncer, né? Então, o câncer era realmente, até algumas gerações atrás, aquela doença que você não podia falar o nome, que você dizia aquela doença começa com C, né? Ou aquela sua doença. E isso tem sido desmistificado, muito graças a vocês, jornalistas, né? As pessoas de comunicação que trazem, né, até o público pessoas que já tiveram câncer, né, e que passaram por isso. Então você tem, por exemplo, um exemplo recente de Heloísa Perissé, que é minha amiga de escola daqui, e Lolo passou por isso de uma forma muito bonita, né? Ela está até escrevendo um livro sobre essa trajetória dela. E aí você tem outras pessoas também que vieram, né, a público e assumiram que estavam com câncer, que iam passar por esse tratamento. A gente tem o caso agora de Fabiana Justo. Então, é importante isso, para que a população desmistifique, né, todo esse tratamento e esse diagnóstico. E aí, por outro lado, você tem a cronificação do câncer. Então, o câncer cada vez mais sendo visto como uma doença crônica, com tratamentos que muitas vezes realmente são duradouros, prolongados, alguns tratamentos interferem com sua qualidade de vida, mas que, por exemplo, minha mãe tem um câncer, né, há muitos anos, faz um tratamento mensal e tem uma qualidade de vida excelente. Então, eu acho que você, na verdade, passa até a ressignificar a sua vida. Você olha a vida de um outro prisma. É verdade. E quando a senhora fala cronificação, aí me vem à mente um questionamento. Ainda é válido aquele prazo que era um prazo padrão de 5 anos para dizer que, por exemplo, o paciente de câncer ou a paciente estão curadas? Ainda é essa metodologia que é aplicada? Então, isso é uma boa pergunta quando você tem uma doença inicial. Então, por exemplo, você teve um câncer de pulmão inicial, foi operado e, né, fez um tratamento complementar à cirurgia ou não, mas num período de 5 anos, se aquele câncer não retornar, existe uma chance muito grande de que aquela pessoa esteja curada, né? Mesma coisa com câncer de mama, câncer de intestino, etc. Mas muitos tipos de câncer já são diagnosticados quando a doença já é avançada, quando você já tem uma metástase. E aí, nesse caso, você não tem como falar que existe uma cura naquele momento. Existe um controle da doença, né? E, na verdade, muito poucas coisas em medicina você pode curar. Você não fala, eu sou um ex-hipertenso. A não sei que você tenha 110 quilos e perca 60, e aí você pode ficar um ex-hipertenso ou um ex-diabético. Então, muitas coisas em medicina nós cronificamos. Perfeito. Clarissa Matias, oncologista, está conosco aqui no Linha de Frente, ajudando a fazer o papel que ela disse, que a gente é só intermediário, a gente utiliza a experiência, a sabedoria de vocês para passar para a grande parcela da população. Então, eu acredito que os protagonistas dessa desmistificação são vocês, profissionais de saúde. Quando a gente fala em cronificação de uma doença e conseguir viver com qualidade de vida,
apesar do câncer. Tem cânceres e cânceres? Tem gradações aí do tipo de agressividade dessa doença? Sim, então na verdade existem, né, vários tipos de câncer e o estágio do câncer também. Então, e o tipo de tratamento. Então você tem tratamentos que, isso é até uma coisa que a gente tem debatido bastante, por exemplo, tem alguns tipos de câncer de pulmão que você trata com comprimido, né, durante anos, porque existe uma determinada mutação, uma alteração na qual aquele comprimido se liga. O problema é que muitas vezes você precisa estar administrando esses efeitos colaterais, reduzindo dose, porque, por exemplo, um dos efeitos colaterais dessa medicação são ferimentozinhos na mão, que são chamados de paroníquia. E é difícil você viver com essa paroníquia o dia todo, né? Então o médico precisa também ter compaixão e olhar para o paciente, né, nos pés do paciente e ver se aquilo realmente está comprometendo sua qualidade de vida, se alguma coisa pode ser modificada, né, se você pode usar exercício físico, ou perda de peso, ou meditação, ou alguma outra coisa para você melhorar a qualidade e a visão de vida, ou você fazer algumas interrupções de tratamento, né, para que aquela pessoa possa viajar e, né, ir para algum lugar. Exatamente. Manejando no dia a dia e o profissional que ajuda nisso. Eu vejo muitos especialistas aí quando trata de câncer especificamente e dos efeitos colaterais de um tratamento ou de uma quimioterapia, ou que seja, muitos especialistas falando do poder e do benefício dos canabinoides, né, dos medicamentos à base de cannabis. Realmente já é comprovado que eles têm essa capacidade? Então, os derivados de cannabis já são utilizados há muitos anos. Na época que eu fiz residência, né, há 30 anos atrás, já era liberado nos Estados Unidos, principalmente para aumento de apetite e controle de náuseas. Ele tem sido utilizado também como analgésico em algumas situações, para melhorar a qualidade de sono. Mas assim, é preciso que ele seja prescrito por um profissional que conheça, né, o medicamento e que realmente estude isso de forma efetiva. A gente tem uma pessoa na minha equipe que eu brinco que ela que é a doutora cannabis, porque ela tem estudado isso, doutora Amanda, né? Ele tem estudado bastante, né, e sabe, e está por dentro, né, de toda a literatura, porque é uma literatura hoje muito vasta. E é importante quando a senhora fala assim, e eu no papel aqui de comunicador, de me informar e para tentar informar melhor as pessoas. Gente, não se trata de maconha, até porque maconha tem 2 princípios ativos que são divergentes, né? O THC e o CBD, e a gente está falando aqui especificamente de do CBD, que é usado no medicamento ali prescrito, embaladinho, não é nada relacionado com tráfico. Eu faço questão de repetir. E aprovado no Brasil. Né? Já pode ser usado, já pode ser utilizado. Já tem profissionais que são habilitados a trabalhar com isso, ou seja, é algo totalmente regulamentado, não tem nenhuma contravenção. Não, nenhuma. Clarissa Matias está conosco aqui, nos ensinando mais sobre prevenção, sobre tratamento, sobre cura de câncer, que eu sei que é uma mensagem importante, otimista para muita gente que está nos assistindo, especificamente sobre o pulmão, que é uma especialidade da senhora. E aí eu quero começar sobre o tema que é o mais emergente do momento, são jovens que estão adotando o vape, o pod, como um cigarro 3.0. E aí eu estou colocando esse 3.0 bem entre aspas, porque geralmente a gente fala de versões avançadas e positivas. Me parece que esse instrumento é muito maléfico e foi feito sob medida para aguçar o sabor, as sensações olfativas desses adolescentes. Exato. Na verdade, ele foi criado, né, pelos criadores, por grandes produtores de cigarro de papel, para justamente pegar esse mercado que eles estavam perdendo, porque existe uma conscientização mundial, né, com uma queda de consumo de cigarro em vários países. Então, lembrando que o vape e os pods, eles não são liberados no Brasil, houve uma tentativa recente de liberação, isso foi banido, foi cortado, então eles não são regulamentados, o que é um perigo muito grande. E dentro desses dispositivos, qualquer tipo de material pode ser colocado. Então pode ser colocado maconha, pode ser colocado nicotina numa concentração super elevada, óleos. Então, metais assim, pesados. qualquer coisa pode ser colocada.
Então, realmente é um perigo muito grande. Já existem várias mortes que foram ligadas, né, ao uso do vape. E é uma coisa que me deixa muito triste, muito incomodada, né, ver de vez em quando alguém numa festa ou no aeroporto, em algum lugar, utilizando esse tipo de dispositivo. E muitos pais não têm a consciência, né, o conhecimento da gravidade desse problema. Não sabem a dimensão, mas a senhora na prática clínica e os colegas também, toda a sua equipe, já devem estar recebendo uma certa avalanche de problemas relacionados a isso de todas as idades. Como é que está esse quadro? Então, o problema, assim, leva um tempo para você conseguir ligar, né, o uso de cigarro, por exemplo, ao câncer de pulmão já instalado. Então, existem problemas respiratórios mais agudos, que são cuidados por pneumologistas, que são ligados ao vape, mas já existem alguns estudos iniciais começando a mostrar essa ligação. Então, na prática diária, a gente não consegue ainda ver, ainda mais porque, como o vape ele é muito caro, normalmente os adolescentes iniciam o uso do vape, não conseguem manter e aí terminam entrando no cigarro de papel, que esse, nós já sabemos que ele é causador não somente de câncer de pulmão, mas de câncer de laringe, de garganta, câncer de esôfago, pâncreas, bexiga. Então, tem uma série de coisas. Eu fiquei realmente impressionado negativamente quando a senhora falou que foi deliberadamente uma criação da indústria do tabaco tradicional que, vendo cada vez mais a sociedade se impondo contra, procurou esse artifício. Será que então já não é o momento da gente, como sociedade, fazer o mesmo tipo de pressão contrária que já foi feita contra o cigarro? No Brasil já existe essa pressão porque é proibido, né? Então a gente está, inclusive, aqui falando sobre uma coisa que é proibida, que não deveria ser usada. Muito a pessoa bem. que estivesse usando esse dispositivo deveria, inclusive, né, ter ele retirado de sua mão e confiscado por autoridades, né? A gente está falando praticamente de cocaína aqui, né? Porque é ilegal, então... É uma coisa ilegal, ele não deve ser usado. Então, existiu recentemente um movimento grande, né, da indústria para tentar fazer com que houvesse uma aprovação e, né, nossos legisladores se mantiveram firmes. Houve uma pressão muito grande, né, das sociedades de pneumologia, de oncologia clínica, né, da adolescência, de pediatria, para que isso não acontecesse, que essa liberação... Como é que o mundo está olhando esse problema? A senhora que observa também de fora do Brasil. Então, ele é liberado em vários países. Então, você chega, por exemplo, no aeroporto de Lisboa, tem lá uma lojinha só de vape, com várias caixinhas, porque existe um apelo da indústria de que ele seria uma maneira de você reduzir o consumo de cigarro de papel. Tem alguma correlação científica disso? Não, assim, na verdade existem estudos indo para um lado ou para o outro, mas o melhor é você não usar nenhum deles, entendeu? E quando regulamenta, aí pelo menos fica um equipamento oficial, né? Com Exato. Toda a composição ali, às claras, para todo mundo analisar. Que é um grande problema, mas a gente, né, é melhor que a gente sirva realmente de polícia e se incomode, né, e fale com as pessoas e eduque nossos filhos. Eu já fui em algumas escolas, inclusive para conversar sobre isso. Estamos conversando com Clarissa Matias, ela é a primeira brasileira a integrar a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, ou seja, ela é uma grande referência internacional em oncologia e em ajudar pacientes, nós como sociedade, como um todo, a entendermos as origens dessa doença e também como a gente pode tratar. A senhora faz parte de um grupo que eu vou considerar um grupo seleto de pessoas que conseguem unir a ciência, a academia com a espiritualidade. Eu sei de muita gente, muitos médicos que têm essa faceta de busca da espiritualidade, mas deixam fora do consultório por um simples motivo. Tem medo de ser julgado, tem medo de ser criticado. A senhora não teve esse medo e está tentando unir as duas coisas às claras. Como é isso? Então, na verdade, essa é uma tendência, né, mundial. Ainda bem que eu nasci
agora e não época nasci contemporânea. na época do iluminismo, quando houve essa cisão entre medicina e espiritualidade, né? Na verdade, seria quase proibido para o médico falar sobre espiritualidade. Você ainda tem alguns tabus, né, em relação a algumas pessoas que acham que isso vai criar algum tipo de charlatanismo, mas assim, a espiritualidade, que é diferente de religiosidade, que é o seu propósito de vida, né? Você conectado com um propósito, isso que é a espiritualidade. Cada vez mais nós temos trabalhos científicos mostrando como é importante, né, essa junção, como é importante esse apoio, não só para os pacientes, como para a própria equipe de saúde também, porque você está, né, dentro de um ambiente hospitalar, dentro de um ambiente de consultório, não é fácil. Então, acho que a época da Covid trouxe muito isso à tona, e você vê um número exponencial de estudos mostrando essa questão, essa ligação entre medicina e espiritualidade. Talvez a física quântica seja, do pouco que eu conheço, seja um caminho para a gente conseguir aproximar essas duas vertentes que foram cindidas lá no iluminismo. Lembrando que a física quântica fala que tudo é energia, não existe matéria, praticamente tudo é energia. Esse é um caminho para a gente tentar conciliar essas partes que foram separadas há poucos séculos, né? Então, a gente já consegue hoje medir. Então, por exemplo, se você fizer uma ressonância magnética de pessoas que estão em estado de oração ou estado de meditação, você tem algumas partes do cérebro que são mais protetivas do bem-estar, que ficam mais acesas. Então, assim, você tem hoje uma série de mecanismos de medir isso, né? Então, realmente a gente está numa movimentação, e aí há poucos anos atrás, a plenária da sociedade, do grande congresso da Sociedade Americana de Oncologia foi sobre espiritualidade e câncer. Olha aí. Então foi uma mudança de paradigma, porque a gente está numa fase agora onde realmente nós precisamos cuidar das pessoas que trabalham conosco, né? Existe uma tendência mundial de você realmente proporcionar dentro de um lugar de trabalho todos os mecanismos para que aquela pessoa se sinta bem naquele lugar. Porque, na verdade, a pessoa vai passar mais tempo naquele lugar do que dentro de sua própria casa. Perfeito, perfeitamente. A gente está conversando com uma das principais especialistas em oncologia do Brasil. Estamos falando em uma emissora de televisão, isso é um grande avanço sobre ciência e espiritualidade. Isso é muito legal. Eu vou me colocar assim um pouco, talvez deselegante. Eu acho arrogante da ciência ocidental, da medicina ocidental, em poucos séculos, fazer essa separação que os orientais, que os indianos, que os chineses uniram há mais de milênios. A senhora enxerga isso, que eles podem ter avanços que a gente negligenciou, que a gente resolveu? Na verdade, assim, nós tínhamos essa união, né, na época na Grécia, o próprio Hipócrates, né? E aí houve essa cisão durante o iluminismo. Eles não tiveram, né, essa fase do iluminismo, o Oriente não teve essa fase como nós tivemos no mundo ocidental, e houve então essa separação, porque o médico passou a se, né, achar que somente o que era científico valia. E aí você tem uma figura, né, no século XIX chamado Sir William Osler, que foi um médico britânico maravilhoso, que publica um artigo chamado A Força da Fé. Então ele traz de volta isso, e aí começa então um movimento que entra pelo século XX e pelo século XXI de resgate. E aí você tem, né, vários médicos que hoje vem. André Peixinho, que foi um que se encantou nesse ano, partiu, mas André foi um meu professor e foi um dos grandes exemplos de que ele era espírita e ele dizia isso, ele ensinava pra gente, né, dentro da faculdade, dentro da UFBA, essa visão dele, né, espiritualista. E você tem vários outros médicos também que são católicos ou que são umbandistas, né, do candomblé, e que passaram, né, para nós, estudantes e alunos, essa visão, que é uma visão global
né, ecumênica, vamos dizer assim. Perfeito, uma visão holística que ajuda a gente a ir avançando. Eu queria só mencionar um aspecto delicado da medicina, que eu não sei se mudou, realmente é um desconhecimento meu. Eu sempre soube que o Conselho Federal de Medicina, ele restringia ao máximo a publicidade dos profissionais, por questões éticas. Mas em plena era de redes sociais, eu vejo esse caminho sendo invertido. A senhora não considera isso muito perigoso, não, doutora? Então, hoje existem regras, né, do Conselho Federal de Medicina que são bastante, vamos dizer, restritas e são publicadas, mas nem sempre as regras são observadas e são seguidas. Mas é preciso que, principalmente, você preserve os pacientes, né, você preserve a imagem dos pacientes, você não se autopromova. Então, tem uma série de coisas que precisam ser respeitadas. Existe um órgão dentro dos Conselhos Federais de Medicina e dos Conselhos Regionais que fazem essa inspeção, mas nem sempre se consegue. E assim, essa glamorização da medicina, eu acho que tem levado, inclusive, muitas pessoas a escolherem medicina como profissão sem terem a vocação. Pensando mais na vitrine Exato. do que no sacerdócio. E tem pessoas aí do lado dos pacientes, eu já vi isso, pessoas medindo capacidade médica pelo número de seguidores. Por exemplo, eu vou em tal médico que tem 500 mil seguidores. Mas veja bem, a medição é pelo currículo Lattes, a medição é pelos títulos que a doutora apresenta, a medição é pela cadeira número 5 que ela ocupa, a medição é pelo número de publicações científicas, mas as pessoas às vezes se iludem com essa glamorização que a senhora colocou. É um ponto que o conselho tem que chegar junto, né? O conselho tem que chegar junto, tem que ter muito cuidado, né? Né, eu me formei numa época onde não existia internet, então as pessoas iam para o médico sem ter o conhecimento. Hoje as pessoas chegam já com um conhecimento de causa, né, sobre aquele médico, mas nem sempre aquele conhecimento vem de uma fonte que, como você falou, né, número de publicações, experiência, alguma coisa nesse sentido. Então, é preciso um cuidado, né, ao avaliar a qualificação daquela pessoa que vai cuidar de você. Perfeito. Antes de encerrar, eu queria saber da senhora um tema que a senhora colocou na abertura e que é outro tema sensível, que são as faculdades, as escolas, a formação como um todo. A gente percebe muitas escolas abrindo, muitas instituições inaugurando, mas talvez a estrutura, o nível de formação não acompanhe a necessidade que a sociedade apresenta. Além dos estudantes que não têm a vocação necessária, que estão em busca de um glamour, ainda tem essa outra ponta? Porque, na verdade, quando você escolhe uma faculdade de medicina, você tem que pensar se você vai ter um número de práticas adequado, se você vai ter professores que vão... Porque você se constrói como médico, né? Você observa as pessoas cuidando das outras e você vai se construindo, vai aprendendo a olhar no olho, você vai aprendendo a examinar, né? Você vai aprendendo a desenvolver um raciocínio clínico. Então, infelizmente, você não tem como garantir que em todas essas escolas que estão sendo abertas agora, você vai ter a qualidade adequada para formar profissionais que vão realmente poder cuidar de todos nós no futuro. A sua agenda é muito extensa e é muito grande, mas eu queria saber, depois de tudo que a gente apresentou até aqui, quais os próximos passos? O que é que a senhora já tem agendado aí de evento, dessa rotina de aprendizado que eu sei que a senhora gosta de adotar? Então, a gente está dentro de lá do Cancer Center do Santa Isabel, então a gente está num momento muito maravilhoso, assim, de inauguração, né, de vários tipos de tratamentos de ponta, e eu acho que é isso, a gente se dedicar, né, temos vários cursos lá dentro, temos a preparação para o Congresso Americano que vai acontecer em junho, então eu acho que estar envolvida em todas essas coisas é muito bacana. Muito legal. Estou desejando boa sorte, porque é o nome da Bahia, do Brasil, que está sendo levado para fora com muita qualificação. Parabéns, doutor, e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado a vocês que acompanharam entrevistas como essa, que ajudam a gente a entender melhor o nosso dia a dia e a melhorar a qualidade de vida. Um abraço a todos e até a próxima.